Peço a todos que abram as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 8, versos 26 ao verso 40. Atos dos Apóstolos, verso 26 ao verso 40. Diz assim a palavra do nosso Deus. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir, a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água. Quem pede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Ler a Bíblia é suficiente? Eu vou repetir a pergunta. Ler a Bíblia é suficiente? Antes de responder, pense na sua resposta. Porque existem outros grupos que dizem ler a Bíblia e nós, por exemplo, consideramos como seitas. Vou dar um exemplo. As testemunhas de Jeová, se você for visitar um dos seus salões, eles estimularão seus adeptos a lerem a Bíblia. E nós consideramos como seita. Os adventistas do sétimo dia, eles vão incentivar os seus adeptos a lerem a Bíblia. Inclusive, um presidente, durante muitos anos, não sei se ainda permanece, da Sociedade Bíblica do Brasil, adventista. Antes de responder, eu peço que também lembre dos grupos com os quais nós discordamos, onde também a leitura da Bíblia é incentivada. Por exemplo, os pentecostais. Nós, presbiterianos, entendemos que eles distorcem o valor do sacrifício de Cristo. Nós entendemos que Cristo, de fato, salvou aqueles que lhe pertencem. Os pentecostais não acreditam nisso. Eles discordam de nós nisso. Eles acreditam que as pessoas podem perder a salvação e que elas têm um livre-arbítrio.
Nós não concordamos com os pentecostais. Muito menos concordamos com os neopentecostais, e aí há um conglomerado de outras chamadas igrejas, que assim se chamam igrejas, que a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, entende também como seitas. Em alguns carros, por exemplo, onde eles fazem um merchandising, está lá, leia a Bíblia. E agora eu pergunto de novo, passado estes grupos com os quais eu lhe informei, onde todos ali estimulam seus adeptos a ler a Bíblia, eu lhe pergunto, ler a Bíblia é suficiente? Esse texto que nós lemos diz que existe algo mais do que apenas ler a Bíblia. Existe algo mais do que apenas ler a Bíblia para ser um discípulo ou uma discípula de Cristo. Eu convido você a acompanhar esta pregação para que possa, por meio desse texto, entender que existem elementos importantes que fazem da leitura bíblica ser, de fato, o meio de comunicação de Deus para com os homens. Primeiro elemento que não pode deixar de ser mencionado e que Deus destaca por importante nesse texto: alguém que ensine. É necessário ter alguém para ensinar. O texto começa e termina com eventos sobrenaturais. Você percebeu isso? Filipe, ele é orientado no início desse texto por um anjo. Não sei se você notou, mas isto é uma informação bastante extraordinária. Um anjo estava dando orientações para Filipe, orientações precisas do trajeto que ele deveria ir, do local onde ele deveria estar e como seria o caminho. E no final do nosso texto lido, Filipe é simplesmente arrebatado. Ora, estes são eventos extraordinários. Isso não é comum na Bíblia. Portanto, esse texto, ele reivindica a nossa atenção, porque ele está chamando eventos que não ocorrem todo momento. Por isso, esse texto, a despeito dos eventos extraordinários que o compõem, é incrível que ele destaca mais os eventos ordinários. É onde Deus quer que nós derramemos mais a nossa atenção. Embora existam elementos extraordinários no texto, não são eles que recebem destaque, mas um elemento ordinário, que é alguém para ensinar. Alguém para ensinar, e não é qualquer alguém, é alguém que possui legitimidade. Nós estamos falando de Filipe, desta personagem. Quem é Filipe? Eu quero lembrar a você que Filipe é um homem importante no livro de Atos e que ele é um ensinador, é um mestre com credenciais, com legitimidade. Primeiro, legitimidade diante dos homens e também legitimidade diante de Deus. Diante dos homens é fácil notar, porque eu preciso relembrar você que Filipe, ele é um daqueles que foram ordenados para servir às mesas quando houve um problema na igreja em Jerusalém. Quero só relembrá-lo que houve um incidente onde as viúvas dos judeus, dos cristãos gregos, estavam queixando de terem sido deixados de lado. Então os apóstolos pedem para que a comunidade se organize e ordena 7 homens. Filipe era um deles. Então, ele tinha legitimidade diante das pessoas. Ele tinha credenciais para ensinar. Um outro ponto de legitimidade, uma outra marca de legitimidade é diante de Deus. Note a descrição das pessoas que foram ordenadas, e depois você leia em casa, Atos 6, mas é dito de Filipe o seguinte: Filipe tinha boa reputação, era cheio do Espírito Santo, era cheio de sabedoria. Filipe era uma pessoa, com certeza, com credenciais, tanto diante dos homens, por ter sido ordenado publicamente diante da igreja, e também era um homem com credenciais diante de Deus, porque os seus atributos chamavam a atenção disso. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de sabedoria e um homem de boa reputação.
Meus irmãos e irmãs, como é vantajoso que esses critérios que Deus estabeleceu sejam usados por nós. E precisamos colocar em prática. Que critérios que eu estou dizendo? Esses estabelecimentos de legitimidade, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Porque atualmente, com as mídias, tanto na televisão, quanto em rádio, quanto na web, na internet, no YouTube, TikTok e plataformas afins, sempre se apresentarão pregadores ou pastores que querem pregar. Mas quando você receber algo desse tipo, ou quando estiver diante de algo desta natureza, você precisa fazer algumas perguntas acerca destes pregadores. E a primeira pergunta que o texto diz que tem que ser feita é: quais são as credenciais desses homens que você pode estar dando ouvidos? Você já parou para pensar? Porque o conteúdo, pelo menos vinculado pela internet, que caminha pelas outras mídias sociais, ele chega de uma forma muito repentina e de repente você já é exposto ao conteúdo daquela pregação, daquela mensagem. Talvez até você chore, se emocione, coisa do tipo. Mas você precisa perguntar: quais são suas credenciais? Quem é você que está me falando? Isso é importante porque nós precisamos destes critérios para nos guardar de dificuldades. Veja, nós já usamos esses critérios. Por exemplo, se você vai se submeter a uma cirurgia médica, você com certeza irá receber uma orientação, irá receber essa cirurgia de um médico competente. Você não vai querer se submeter a uma cirurgia por alguém que gosta muito dos episódios do Grey's Anatomy da Netflix. Você não vai querer isso. Você vai querer ser tratado por um médico formado e competente. Se você tiver que fazer uma viagem de avião para visitar um familiar, você com certeza se sentirá confortável ao saber que é um piloto formado que irá conduzir a aeronave. Você não quer que um adolescente que goste muito de jogos de videogames virtuais venha tomar assento e dirigir o avião. Você quer chegar em segurança para os seus. Então, estes critérios nós utilizamos para as coisas do mundo, mas ainda precisamos utilizar para as coisas de Deus. Nós não podemos simplesmente dar ouvidos àqueles que se apresentam como pregadores da internet, por mais que os conteúdos possam nos chamar a atenção. Você precisa estar atento a quais são essas credenciais dessas pessoas. Qual o seu nome? Já começa por aí, alguns nem se identificam por nome. Qual igreja pertencem? Alguns nem se dizem, nem anunciam que igreja pertencem. Qual a sua formação? Afinal de contas, fizeram um curso teológico reconhecido, algo desta natureza, para que você empreste os seus ouvidos. Eu estou chamando a atenção disso porque, infelizmente, meus irmãos, pode ocorrer de que algumas pessoas estejam ouvindo pregações de pastores pentecostais, de adventistas e de até pessoas, pregadores neopentecostais, estar gostando e acha que é natural. Não é. Eles têm pontos de divergências e alguns nós consideramos seitas. Não é o conteúdo que valida eles, mas são as suas credenciais diante dos homens e diante da igreja, como você faz quando vai fazer uma viagem de avião para algum lugar e como você vai fazer uma cirurgia. Note isso, meus irmãos e irmãs. Todos aqueles que você dá crédito para ensinar tornam-se automaticamente seus mestres. Você faz daquela pessoa o seu mestre quando pede-lhe orientação naquele assunto. Deus, por exemplo, faz esta leitura ao pecado de Eva. Lembre-se que quando Deus repreende Eva, uma das primeiras coisas que o Senhor faz é colocar inimizade entre a mulher e a serpente. Porque quando Eva dá ouvidos à serpente, forma-se um elo com a serpente de solidariedade. E Eva então se torna um tipo de adepta ali da serpente, porque ela vai pela corrente da serpente e não pela corrente de Deus.
porque todas as pessoas que você dá crédito para ouvir na internet, no trabalho, na universidade, são pessoas que você está transformando naquele momento em seu mestre ou sua mestra. E o texto se preocupa com estas coisas. Nós precisamos estar atentos àqueles que se apresentam como mestres, como pregadores. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, meus irmãos e irmãs, ela tem muito cuidado com estas coisas. Por exemplo, todo ministro, ele precisa, no mínimo, fazer um seminário. Antes disso, ter um período de ser aspirante ao sagrado ministério. E depois disso, ele ainda precisa passar 1 ano de licenciatura. No meu caso, todo esse processo levou 8 anos. Para assumir um púlpito presbiteriano, é necessário formação, é necessário cuidado. E a Igreja Presbiteriana tem este cuidado com as suas igrejas, em fornecer ministros que pelo menos tenham estudado e tenham passado pela supervisão da igreja. Mas a Igreja Presbiteriana do Brasil também tem outros cuidados, como, por exemplo, fornecer um dia de estudo semanal para a igreja, todas as quartas-feiras. Religiosamente, nós estamos aqui dando instruções para a igreja em temas afins, como idolatria, ateísmo, santidade, secularismo, e a igreja está sempre tendo veículos de aprendizagem. A Igreja Presbiteriana também fornece aos domingos um momento de educação cristã, onde nós podemos ajudar os nossos filhos, seja mesmo da tenra idade até a adolescência, jovens e adultos, a serem instruídos na fé na escola bíblica dominical. E, aliás, depois ainda tem os catecúmenos para aqueles que vão adentrar a igreja, no espaço de 1 ano, receberem instruções catequéticas da nossa igreja. Por isso a Igreja Presbiteriana, ela procura fornecer àqueles que vêm a ela instrução, porque as credenciais diante de Deus e dos homens são importantes. Cuidado com aqueles que se apresentam apenas dizendo que querem as credenciais de Deus. Olha, eu sigo o meu caminho, eu aprendo sozinho, eu sou um autodidata. Esta pessoa não entende nada da igreja. Ela não entende o mínimo do Pai Nosso. Que o Pai é nosso, nós temos que viver em comunidade, nós precisamos reconhecer os dons uns dos outros. Não existe esse autodidatismo na igreja. Não existe esse tipo de vida ermitã. O que é uma vida ermitã? Aquelas pessoas, ermitãs são aquelas pessoas que vivem reclusas, vão subir aos seus montes e vivem isoladas. A Igreja Presbiteriana não estimula a questão de células, de pequenos grupos que vão se tornando pequenas igrejas, mas o crescimento em comunidade, acertando juntos, errando juntos, e se errar, sendo corrigidos, e caminhando na jornada da aprendizagem, porque é assim que tem que ser. Precisamos tanto das credenciais diante dos homens, quanto das credenciais diante de Deus. Uma anda com a outra. Cuidado com aqueles que se apresentam apenas dizendo que tem as credenciais de Deus. Olha, Deus me mostra, Deus me revela, eu vivo muito bem. Estas pessoas não pertencem à Igreja de Cristo. Estas pessoas estão caminhando para heresias e estão atraindo muitos inocentes que não prestam atenção. O primeiro elemento, então, é ter alguém que ensine. E Deus forneceu um mestre para o etíope, a fim de que fosse assegurado um conhecimento fidedigno, um conhecimento que ele deveria ter mais profundo. Mas este elemento só não basta. Há um outro elemento no texto que reivindica a nossa atenção, que é o segundo elemento, é o interesse em aprender. E o etíope, ele tem um interesse muito grande em aprender. Nós vimos no texto que ele é um homem comprometido. Ele deseja aprender. Ele, por exemplo, é um homem que estava voltando de Jerusalém. Foi para adorar. E ao voltar, note, no seu translado, na sua viagem, ele estava fazendo uma leitura em voz alta do livro do profeta Isaías. Ele era alguém que estava muito interessado em aprender. O centro da gravidade de preocupações do etíope era aprender acerca do Senhor.
E que interessante é que Deus se agrada e tem interesse naqueles que têm interesse nele. Isso é interessante, mostrado no texto. Deus tem interesse naqueles que se interessam por ele. Se você deseja aprender, se você deseja conhecer, tem sede e fome de Deus, não passará fome. O Senhor colocará pessoas em seu caminho para que você possa crescer nele. Porque Deus tem interesse em você. Deus tem interesse naqueles que têm interesse nele. Agora, o contrário também é verdadeiro. Aqueles que não se interessam por Deus. Aqueles que deixam Deus como última alternativa. Aqueles que rejeitam o conhecimento. Como podem, em momentos ruins, quererem reivindicar a atenção do divino Criador, a qual negligenciam com uma vida regalada nos seus prazeres, e quando ocorre a dor ou o sofrimento, corre ao Senhor? Que direito tem de quererem serem atendidos? Mas nós, que estamos na casa de Deus, que nos interessamos pelas coisas do Senhor, não tenha dúvida, o Senhor tem interesse acerca de nós e nos concede situações ordinárias para que possamos aprender. Ordinárias aqui é do comum, são coisas que vão ocorrendo e que vão ajudando-nos a aprender. E o etíope, ele era uma pessoa muito interessada. E nós precisamos ser interessados também, porque se não houver interesse, não ocorrerá a aprendizagem. Há um provérbio que diz assim: um homem pode muito bem levar um cavalo para beber água, mas ele não pode obrigar o cavalo a beber água. Ele não pode fazer com que o cavalo beba água, ele pode levar até onde tem. O cavalo precisa desejar e ter sede para beber. Assim funciona conosco. Você pode estar na igreja, pode passar todo o período do domingo conosco, mas se não houver uma centelha de interesse em você, uma pequena faculha, um fogo que deseje conhecer o Senhor, você não aprenderá nada. Passará anos e anos na igreja e não crescerá nem 1 milímetro de vida espiritual. E aí há de se queixar: puxa vida, eu não aprendo, eu não consigo, eu não vejo. Mas qual o teu interesse? Como tem se aplicado? Porque o etíope, ele é alguém que tem muito interesse e ele poderia ter outros tipos de preocupações incomodando ele quando foi abordado por Felipe. Note duas coisas acerca do etíope. O etíope poderia estar preocupado com o seu sofrimento. E de outra maneira, ele também poderia estar preocupado com o seu poder. O etíope poderia estar preocupado com o seu sofrimento porque há um detalhe acerca dele repetido. É o fato de ele ser eunuco. Você sabe o que é um eunuco? Eunuco é alguém castrado. É um homem, a ideia de eunuco remete à ideia de um homem que ele era castrado a fim de cuidar do harém dos seus governantes. Com o passar do tempo, a ideia de eunuco também passou-se a dizer de pessoas de confiança, castradas, que concentravam-se em cuidar dos interesses dos seus senhores. O eunuco era alguém dessa natureza. Ele é um homem que nunca poderia ter uma família. Ele foi colocado apenas para cuidar dos tesouros da rainha Candice, como diz o texto, dos interesses da sua nação. Imagine o sofrimento de alguém mutilado e que nunca poderia ter o prazer de ter uma vida conjugal. Isto lhe foi negado. Felipe poderia ter encontrado um homem queixoso. Felipe poderia dizer: o que está acontecendo? Fala: estou muito triste, eu sou um eunuco, gostaria tanto de ter tido uma vida rica de experiências e eu não tive. Mas Felipe não encontra um homem queixoso, um homem com as suas preocupações voltadas no sofrimento pessoal, que até seria legítimo, mas ele não faz isso. Ele está preocupado em conhecer acerca de Deus. Note, meus irmãos e irmãs, que eu estou dizendo, não estou negando a força do sofrimento. Todos nós aqui, eu tenho certeza que estamos sofrendo algo, porque nós vivemos em um mundo que arde em sofrimento. Vivemos em um mundo caído, cercado de pessoas caídas. Naturalmente, nós iremos
receber pecados e também pecaremos contra estas pessoas. Vivemos no mundo dessa natureza. Todos nós estamos sofrendo. E não há um desprezo aqui por aproximar-se de Deus por meio do sofrimento. Vários personagens bíblicos fizeram isso. Por exemplo, a mulher com fluxo de sangue, uma mulher que sofria anos e anos com uma doença. Essa doença fez com que ela chegasse ao Senhor Jesus Cristo. Outros também que estavam sofrendo, como o cego Bartimeu. Lembra-se do cego Bartimeu, quando Jesus estava indo sentido a Jerusalém e este homem começou a berrar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele se aproximou de Jesus por causa do sofrimento. Também há o leproso no Novo Testamento, uma pessoa que estava sofrendo com a sua lepra e disse ao Senhor: se quiseres, tu podes me limpar. E o Senhor misericordiosamente o limpou de sua lepra de maneira milagrosa. Não estou subestimando que o sofrimento ele possa ter a sua utilidade em nos aproximar do Senhor, não é isso. Mas no texto mostra que apesar do sofrimento que este homem tem, porque reincidentemente está sendo avisado ao leitor: esse homem é eunuco, esse homem é eunuco, esse homem é eunuco, é porque tem algum problema aqui. Mas não é um problema insuperável. Aliás, é um problema superado pelo desejo de aprender. O desejo de aprender deste homem é superior ao seu sofrimento. Não é o centro da gravidade dos seus interesses. Ele queria aprender acerca de Deus. Agora, ele também é um homem que poderia ter um outro tipo de preocupação, com poder. É dito acerca dele que ele é um oficial de prestígio no reino da Etiópia. Ele é um homem de alta patente. E se algo é verdadeiro acerca do poder, é que aqueles que têm poder, eles querem pelo menos duas coisas: manter-se no poder e mais poder. Você vê, já, por exemplo, no cenário político brasileiro, você encontra sempre políticos tentando manter-se no poder e também crescer no poder, porque isto ocorre no culto ao poder. O poder é um ídolo, é um totem que escraviza todo o processo de vida da pessoa, onde ela só vê o poder. E estas pessoas acabam ficando paranoicas, como por exemplo Saul, rei Saul. Eu acredito que você lembre, o primeiro rei de Israel. Diz que Saul ficou tão obcecado por manter o seu reinado em Israel, que começou a ver inimigos em toda parte, até mesmo tendo Davi, uma pessoa, um herói de guerra, por derrotar Golias, tomou como seu inimigo, porque não queria perder o trono, e fez de Davi de fato o seu inimigo por pura paranoia. O poder faz isso. Mas este oficial, este homem, este etíope, não tinha esse foco de interesse. O seu interesse era aprender acerca de Deus. Note as suas perguntas no texto. Como poderei entender se alguém não me explicar? A quem se refere o profeta? De si mesmo ou de outro? As perguntas que o etíope tinha eram perguntas simples acerca do texto, mas que com muita profundidade. Ele não estava perguntando quem criou o universo, para onde iria, você tem uma revelação para mim? Será que tem uma bênção para mim? E não tinha essas preocupações. Ele só tinha uma singela preocupação: conhecer mais acerca do seu Senhor, pelo meio da Bíblia. Isso emocionou Deus de uma tal maneira que deslocou uma pessoa de uma forma milagrosa para atender ao chamado de um coração que o amava. Percebe que situação constrangedora isso nos coloca? Como nós nos encontramos diante de Deus depois de ler esse texto? Nós ficamos constrangidos, porque tudo que este homem quer é aprender da Bíblia. Ele tem problemas como nós temos. Ele tem sofrimentos como você tem. Ele tem aspirações e desejos como você tem. Mas ele não gravita em torno disso, ele não fica orbitando, ele fica se preocupando só com isso. Ele está preocupado em aprender do seu Senhor. E são estas pessoas que Deus guia. São estas pessoas que Deus tem um profundo interesse em munir do seu conhecimento, de destilar do céu a sua sabedoria e satisfazer um coração que tem fome de Deus. Mas do que seu coração tem fome? É de Deus mesmo?
Se é de Deus, quando foi a sua última preocupação com o texto? Quando foi a última vez que você se perguntou ou se viu perguntando, Senhor, me explica como é que eu entendo esse texto? Se essas inquietações não lhe são suas, como você pode afirmar que tem fome de Deus? Esse texto nos constrange. Deus, ele deseja que nós usemos dos meios ordinários que ele nos concedeu. E nós precisamos refletir de que maneira nós estamos preterindo a Deus, rejeitando aquilo que ele nos oferece. A começar, por exemplo, pelo exercício de ouvir o sermão. Você sabia que o Catecismo Maior de Westminster, por exemplo, nos ensina como ouvir o sermão? Está lá na pergunta de número 160, quando diz assim: o que é exigido dos que ouvem a palavra pregada? Está escrito: exige-se dos que ouvem a palavra pregada, que atendam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem, que recebam a verdade como fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, como palavra de Deus, que meditem nela e que conversem a respeito dela com os outros, que escondam no coração e produzam os frutos devidos do seu procedimento. É isto que é esperado deste seleto auditório com o qual eu converso. É esperado que sejam ativos na recepção da pregação do Evangelho e que não seja isto apenas uma palestra, mas que seja algo que fale ao seu coração, que te inquiete, que te confronte, que te indigne, que te envergonhe, porque há crescimento quando há vida e ativação por meio daquilo que você ouve a palavra de Deus. É isso que Deus esperava do etíope, e ele tinha esta inquietação por aprender mais. Faltava um outro elemento ao etíope que o Senhor quis dar a ele, que era uma perspectiva correta. O que é uma perspectiva? É um olhar sobre as coisas diferentes, é um olhar preciso. Nós vimos que o etíope, ele era uma pessoa devota. Ele ia para suas orações, estava indo para Jerusalém, voltando de Jerusalém, lia a Bíblia, mas lhe faltava alguma coisa. Algo não estava completo. A leitura da Bíblia não era suficiente para ele, assim como a leitura da Bíblia não é suficiente para os testemunhos de Jeová, assim como a leitura da Bíblia não é suficiente para os adventistas do sétimo dia, assim como a leitura da Bíblia não é suficiente para as seitas que não acreditam em Cristo como seu Salvador. Não basta ler a Bíblia, é preciso a perspectiva correta. E Deus deu a perspectiva correta para aquele homem, que é Jesus Cristo. Nós precisamos ver a Bíblia pela perspectiva de Cristo. Senão, nós não conseguiremos apreender aquilo que as Escrituras nos ensinam. E Filipe foi levar a Jesus Cristo para o etíope. Filipe, ele começa por meio daquele texto de Isaías, a anunciar Jesus Cristo por toda a Bíblia, porque Jesus está presente em todos os 66 livros da Bíblia Sagrada. Ele começa então a explicar a Jesus. Eu tenho certeza, pelo texto, dá-se a entender isso, que Filipe tocou na queda, antes da queda, na criação, de como Deus criou o homem, criou um homem bom, criou um homem para conviver com ele, criou um homem vivo espiritualmente, mas infelizmente ocorreu a queda. E Filipe então passou a falar da queda, de como ela nos arrastou para uma vida de pecado, como quebrou a nossa comunhão com Deus, como transformou pessoas vivas em pessoas mortas. E aí, depois de falar da criação, de falar da queda, Filipe com certeza tocou na redenção em Cristo Jesus. E falou mais o Senhor, triste por isso, enviou o seu próprio Filho, para que por meio dele e através dele, pudéssemos encontrar vida com ele novamente. E todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, pode ter vida com Deus,
A vida o espera, a vida o aguarda com Cristo, por meio de Cristo. E somente por meio e através de Jesus Cristo. É isso que as seitas não aceitam. É isso que elas não concordam. É isso que estes grupos que eu disse, tanto os pentecostais quanto os neopentecostais, não entendem, que é como o sacrifício de Cristo é suficiente. E é isso que Filipe foi ensinar ao etíope. E este ensino, ele é autoritativo em toda a nossa história de vida. Nós precisamos ter claro como Cristo Jesus é precioso para entendermos as Escrituras. Caso contrário, nós não teremos como aprender o suficiente acerca de Deus. Isso me faz lembrar de uma pregação no seminário, na época de seminário, e uma pessoa foi pregar no Antigo Testamento. E depois da prédica no seminário é comum a avaliação. E um dos professores, depois de ouvir a pregação de um texto do Antigo Testamento, ele diz: olha, o seu texto foi muito bem exposto. Se eu fosse um judeu, me arrancaria lágrimas dos olhos, porque na verdade você não falou de Jesus Cristo, falou apenas do texto do Antigo Testamento. Mas Jesus Cristo está lá no texto do Antigo Testamento. É isso que Deus foi mostrar para aquele etíope. Cristo está no Antigo Testamento. Está naquele texto de Isaías, mas não só naquele texto de Isaías. Está desde o início, desde a criação, desde o versículo 1 de Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra. É o que o apóstolo João indica quando inicia o seu evangelho, dizendo que no princípio era o Verbo. Jesus Cristo estava presente no Antigo Testamento. E todas as vezes em que nós não vemos Jesus Cristo na Bíblia, nós não conseguimos entender o texto sagrado. Aquele homem precisava de Jesus. E Deus estava disposto a levar de Jesus para aquele homem. O foco de interesse era a aprendizagem. E ele foi satisfeito. Veja que, por exemplo, o etíope se torna um discípulo completo. Após ele ouvir acerca do Evangelho, ele deseja ser batizado. E esta é a marca dos discípulos de Cristo. Lá no livro de Mateus, no versículo 28, 19, antes de ser assunto aos céus, Jesus Cristo deu a seguinte orientação para a sua igreja: indo, façam discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E o etíope está fazendo exatamente este roteiro que o Senhor disse que deveriam fazer. Ele primeiro foi batizado. E agora? Agora ele estava apto para começar uma vida de aprendizagem. Ele estava pronto a aprender todas as coisas que Cristo ordenou. Fazendo um cálculo baixo, isto mais ou menos deve demorar umas 5 vidas para guardar tudo aquilo que Cristo nos ordenou. Mas como nós só temos uma, vamos fazer o possível com o que nós temos e vamos nos dedicar a cada instante, porque o Senhor quer que nós continuemos aprendendo até que Ele venha. Um discípulo de Cristo é um eterno aprendiz. Nós nunca vamos tirar um diploma, um certificado de discipulado. Nós sempre seremos discípulos até baixar o solo. Se o Senhor não voltar, nós ainda seremos discípulos com muito orgulho, com muito prazer, com muita honra. Sepultado estará lá, jaz um discípulo de Cristo. Anota aí para colocar na tua lápide quando você partir em Cristo. Coloca lá, aqui jaz um discípulo, uma discípula de Cristo. É o suficiente. Esta é a informação que o mundo precisa ouvir. Esta é a informação que as hostes deste mundo precisam saber, que aonde você estiver, está alguém que é ensinado por Deus. Alguém que deseja aprender. Alguém que ama aprender. É alguém que conhece a Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos e irmãs, retomando ao bordão, leia a Bíblia. É um bordão bonito e ele tem o seu chamariz, mas ele é um bordão incompleto. As seitas utilizam. Não basta apenas os bordões. Os bordões eles servem ao marketing. Por exemplo, Tostine vende mais porque é fresquinho.
1001 utilidades. São bordões que têm lá o seu valor de marketing, mas se tratando da Bíblia, nós precisamos de elementos mais para entender a revelação do Senhor. Nós precisamos de alguém que nos ensine, alguém credenciado. E a Igreja Presbiteriana tem ocupado esta função. Nós precisamos de desejo para aprender, agora é com você. E nós precisamos ter a perspectiva de Cristo. O Senhor já nos concedeu. Portanto, o que está esperando? Vamos aprender mais de Deus. Que Deus nos abençoe.